Então, boa noite a todos. Vamos hoje mais uma aula síncrona, dia 18/9, de topografia, onde a gente vai falar sobre técnicas de levantamento planimétrico, tá? Então, aqui a gente vai ver realmente um dos grandes usos aí da topografia e de tudo que vocês aprenderam até agora, aonde que vocês usariam todos esses conceitos, tá bom? Então, vamos aqui para a apresentação. Então, a gente vai falar sobre essas técnicas de levantamento planimétrico, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai abordar justamente todo esse levantamento do plano. A gente não vai mexer muito ainda com a parte de altimetria, e sim com a planimetria. Então, dentro da planimetria, existe uma série de técnicas, tá? E dentre delas, a que a gente vai abordar nessa aula aqui é a poligonação, tá? Que é o levantamento de um polígono. É mais ou menos isso, tá? Explicando assim em termos bem assim usuais, seria o quê? É você chegar lá num terreno, por exemplo, e conseguir levantar uma área, tá? Fazer esse polígono, levantar esses pontos da poligonal. Então é isso que a gente vai ver aqui. Como que eu faço para descobrir, por exemplo, qual que é a coordenada de um canto, de outro canto, lá da ponta, de alguma coisa que esteja no meio, uma árvore, um poço ou alguma coisa assim, tá? Então, aqui só vem um texto aí justamente falando como que funciona essas técnicas aí de poligonação, tá? A gente vai indo para frente e vai mostrando. Então, existem diversos tipos de poligonais. E uma das principais que a gente usa é justamente essa poligonal fechada. Fechada por quê? Porque ela começa em uma origem, percorre uma quantidade de pontos e chega de novo na origem. O grande segredo, ou vamos dizer assim, que a grande objetivo disso aqui é você conseguir sair e chegar no mesmo ponto, tá? Ou chegar o mais próximo possível, ou conseguir chegar com um erro muito pequeno. Então, é isso que a gente vai abordar nessa aula aqui de como fazer isso, tá? Eu vou explicar um pouco aqui também sobre como são essas técnicas, as coisas que a gente acaba utilizando para chegar a isso. Então, a primeira aí, a poligonal fechada, que a gente parte de uma origem, percorre uma série de pontos, como, por exemplo, o método caminhamento, que a gente chama. O que é o caminhamento, né? É você partir de uma origem pré-definida e conhecida, você vai instalar o seu equipamento, o seu teodolito ou sua estação total, vai fazer o que a gente chama de mirada de ré, até falo no slide para frente, mas você vai visar um ponto, né, para trás, vai visar um ponto à frente, que é a mirada de vante, e vai medir esse ângulo, geralmente um ângulo externo, sentido horário. Então, com essas informações e a medida da distância, a gente consegue determinar todos esses pontos. Só lembrando, né? Então, por exemplo, se o nosso eixo XY passasse exatamente aqui na origem, então esse ponto P1 vai ter uma coordenada X e uma coordenada Y, que nesse caso os dois seriam positivos. Se você estendesse aqui, daria para ver que, por exemplo, um P2 teria uma coordenada Y negativa, tá? Então, é isso que a gente vai calcular aqui. Então, a grande vantagem dessa poligonal fechada é que a gente pode verificar o erro. Esse erro tanto angular, né? Que ele tem que fechar um ângulo certo, que no caso de uma poligonal, a somatória dos ângulos internos é 360 graus, e também um erro linear, que, por exemplo, se você tiver ocorrido algum erro de medida, você vai chegar aqui e talvez ele não feche na origem por causa de alguns centímetros, metros ou quilômetros, né? Depende aí do nível que está fazendo, da escala que está fazendo esse levantamento planimétrico, ok? Outra poligonal seria a poligonal enquadrada. É mais ou menos assim, quando você tem pontos conhecidos num extremo, pontos conhecidos em outro extremo. Como seria isso? Seria mais ou menos quando você está fazendo um levantamento de estradas, por exemplo. Você tem uma estrada que chega lá de uma cidade e uma estrada que sai de outra cidade. E você precisa fazer um encontro desses pontos no meio do caminho, tá? Então, também é uma técnica muito utilizada, né? Para você conseguir simplesmente que essas estradas se liguem em algum ponto, tá? Você vai locar ela para ter essa junção entre elas, ok? Ou seja, uma ponte, ou seja lá, né, o que for. Mas é muito usada por isso. Sistema de linha de poste também, né? Porque se você não fizesse um sistema muito bom de topografia,
Você não ia ter aqueles postes que aparentemente estão naquela linha perfeita, né? Eles ficam tortos, né, no meio dessas distâncias. Então, isso é uma poligonal que a gente chama de enquadrada. E a outra é a poligonal aberta. Essa aqui já é um pouco mais complicada, porque você não tem muita referência, vamos dizer assim, né? Você que está lançando esses próximos pontos, então você não consegue levantar erros lineares ou erros angulares, tá? Por quê? É mais ou menos como se estivesse desbravando uma estrada, né? Você está fazendo aqueles pontos. Então, a ideia é que, por exemplo, nesse exemplo, né? Você tivesse pontos, vamos dizer assim, mais retos possíveis, né? Entre a origem e os seus pontos. Aqui pode ser que, não vou dizer que é um erro, né? Linear ou um erro angular, mas pode ser que tinha algum obstáculo, né? Então, você tinha um morro aqui, algum floresta do outro lado, então você teve que desviar, tá? Mas isso aqui só mostrar que são técnicas de levantamento planimétrico, ok? E aqui vamos já justamente para o levantamento dessa poligonal, tá? Então, já falamos um pouco sobre isso, mas basicamente é assim. Toda poligonal você tem que ter uma origem, então você tem que ter um ponto que você conheça, né? Um marco zero, essa origem, e dessa origem você vai levantar os demais pontos. Então, tem que tomar muito cuidado, é que toda poligonal, esse erro pode ser acumulativo. Então, se você, por exemplo, errou o ângulo de visada do ponto P2, que seja, esse mesmo erro vai ser do P3, que vai ser do P4, e quando chegar lá na origem, não vai fechar, tá? Você cometeu um erro lá atrás. Ou você errou, por exemplo, a distância entre P2 e P3. Então, essa distância vai encurtar, né, a distância do P4, também não fecha lá na origem. Aqui na hora do cálculo, a gente consegue, de certa forma, ver se esse erro ele é plausível, ele é permitido ou se não. Se você simplesmente errou totalmente, seja, por exemplo, um erro na hora de anotar. Por exemplo, é bem comum, o ângulo era 192 graus e você anotou 182 graus. Fez um erro na hora de anotar. Então, você errou 10 graus. 10 graus não vai fechar nunca. Não tem, né, equipamento e erro que dê 10 graus de diferença. É um erro meio grotesco, vamos dizer assim. E como que você vai saber disso? Você não vai, tá? Você vai ter um erro absurdo que você vai ter que voltar lá no local e fazer um novo levantamento. Por isso que algumas, né, empresas, vamos dizer assim, costumam já fazer esse levantamento planimétrico na própria obra. Porque se você tiver um erro muito absurdo, você já vê a hora que você está lá, você não teve que ir embora, depois reinstalar equipamento ou coisa parecida, tá? Então, é bem comum fazer essa verificação até em obra mesmo. Até porque você vai ver que as contas aqui são bem simples, tá? Então, como a gente já falou, nessa técnica de caminhamento, né? Quando você vai relocando o seu teodolito, como eu disse, você está lá numa estação, visa a ré, né? Zera o seu equipamento, visa o vante, que seria a próxima estação, e mede esse ângulo sentido horário, né? Praticamente é isso que a gente precisa fazer. Então aqui, né, tem só mais ou menos uma formulinha para a gente saber qual foi esse ângulo. Então nada mais é que a leitura de vante menos a leitura de ré. É assim que a gente vai determinar esses ângulos. E aqui tem um exemplo, tá? Então, por exemplo, a gente fez lá a leitura de ré e ela já vinha com um ângulo, né? Se for o caso, ela podia ser a origem, seria o 0, 0, tá? Mas se você tivesse a leitura de ré, que é esses 15 graus, fez lá a rotação no seu equipamento, observou a leitura de vante, tá? 287 graus, minutos, segundos. Então é só você fazer que o ângulo, esse ângulo vai ser o quê? A leitura de vante menos a leitura de ré. Quer dizer o quê? Que esse ângulo aqui é 272 graus, 37 minutos e 10 segundos, tá? Aqui nesses levantamentos planimétricos, minutos e segundos são extremamente importantes para a verificação dos erros, fechamentos e tudo mais. Ok? Beleza, vamos para frente.
Então, dentro do cálculo aí da poligonal, a gente precisa fazer o cálculo das coordenadas, parecido com o que a gente fez lá na parte dos azimutes. Para isso, a gente vai justamente ter que saber os azimutes e usar um sistema, né, de projeções de x e y, tá? Então, com o sistema de projeções senos e cossenos, a gente consegue determinar aí as coordenadas. A gente vai ver isso no exemplo prático, tá? Que é muito mais fácil de ver esses deslocamentos x e y, tá? E aí, agora começam as verificações, tá? Então, isso é legal da poligonal, a gente consegue fazer essas correções e verificações, né? Para saber se a gente está indo para o lado certo ou não. Então, a primeira é a verificação do erro do fechamento angular, que é o quê? Bom, se eu sair de uma origem, andei tantos pontos e cheguei na origem, eu preciso saber se esses ângulos externos ou internos, né? Se eles estão fechando, né? Então, no caso aqui está até escrito errado. Perdão, isso aqui é internos, somatório dos ângulos internos. E deixa eu voltar agora, só revisando tudo que a gente já viu de azimuth aqui, para já ficar certo aqui até na gravação. Então, a gente tem o seguinte, uma das formas de verificar é através dessa fórmula. A somatória dos ângulos internos, tá? Eles vão ser o quê? O N, que é o número de estações, ou o número de pontos, mais 2, vezes 180 graus, tá? Então, é assim que a gente vai verificar. Então, por exemplo, lá, vamos dizer que a gente tivesse 4 pontos, tá? Então, 4 mais 2, né? A gente vai ter os 6 vezes 180, então a somatória dos ângulos internos medidos tem que dar o mesmo valor, tá? Então, o erro, como que a gente vai calcular o erro? O erro vai ser a somatória dos ângulos medidos menos a somatória desses ângulos internos, tá? É assim que a gente vai conseguir saber se o nosso erro está ou não dentro do que poderia estar. Porque um certo erro é aceitável, ele está descrito nos equipamentos e tudo mais, tá? Então, a gente consegue calcular aí se o que a gente errou, vamos dizer assim, está dentro da tolerância do próprio equipamento que tem um certo erro, tá? Então, nesse erro, né, de fechamento angular, a gente tem aqui o que a gente usa de tolerância angular, que é justamente a tolerância do equipamento vezes a raiz desse número de pontos que a gente vai ter, tá? O número de poligonais. Então, a gente já vai fazer um exemplo aí para ficar bem fácil de vocês pegarem aí essa questão da tolerância. E fora os ângulos, né? Como a gente pode errar nos ângulos, a gente também pode errar na medida, o erro linear, que é essa distância que falta para chegar até a origem. E isso a gente também consegue calcular. A gente vai ver aqui nessa aula, tá? Então, o erro planimétrico, né, também vai ser aí projetado em coordenadas x e coordenadas y, tá? E como que a gente vai calcular isso também, né? Bom, o que é o erro em x? O erro em x seria a diferença entre a coordenada da origem e a coordenada que você calculou. E o y sucessivamente, tá? E ele é dado por isso aqui, tá? Então, o erro linear, ele vai ser a raiz do erro em x mais a raiz do erro em y, tá? Então, é assim que a gente vai calcular também esse erro. Por fim, a gente precisa verificar se esse erro está dentro também, né? Assim como o ângulo. Então, a gente tem uma tolerância angular e uma tolerância linear, tá? Então, a gente consegue saber, através das escalas e dessas fórmulas, né? Somatória do perímetro sobre a raiz dos erros, se a gente está dentro ou não. Esse erro, ele é dito também, né? Seja pelo projeto, seja pela tolerância, seja pelo que você está buscando, né? Por exemplo, se eu digo que o meu erro é 1 para 1000, quer dizer o quê? Que a cada 1000 metros eu poderia errar 1 metro. Isso é mais ou menos isso. A cada 1 quilômetro eu posso errar, a cada 1000 quilômetros eu posso errar 1 quilômetro, e assim sucessivamente, tá? Só para a gente saber se a gente está dando erro ou não. Por exemplo, nessa escala 1 para 1000, eu medi lá
eu poderia errar 1 metro em 1.000 metros. Se eu fiz o meu cálculo e errei, por exemplo, 50 centímetros, quer dizer o quê? Por mais que eu tenha errado, que eu não fechei na origem zero, mesmo assim está dentro do erro. Então, o resultado é aceitável. Agora, eu poderia errar 1 metro e errei 10 metros. Então, isso não está dentro do limite aceitável. Como que eu vou fazer? Vai ficar com a próxima aula, a gente vai discutir sobre isso também, tá? Teoricamente, você teria que voltar lá e fazer toda a medida de novo, até você ter o erro certo. Certo que a gente pode compensar esse erro, né? É o que a gente vai ver aí nas próximas aulas, como fazer a compensação desse erro, tá? E aqui a gente vai fazer um exemplo, tá? Justamente sobre esses erros. Então, os erros de fechamento e tal, para ficar bem claro aí essa ideia. Vou sair aqui só para poder mexer com as fórmulas. Você continua aqui, então temos um aluno aí, um saudoso aluno, ainda temos um, tá? Então, vamos lá, vamos fazer esse primeiro exemplo aqui para mostrar como é que funciona. Então, dados os valores do erro do fechamento linear e a tolerância linear, verificar se o levantamento efetuado, né, está correto. São dados. Somatório, então, isso aqui é a somatória do, vou até mudar aqui, do perímetro. Então, o meu perímetro calculado é 1.467, tá? A tolerância linear é 1 para 10.000 e esses são os erros, tá? Os erros que eu achei em Y e em X, tá? Então, como que eu vou fazer? Bom, primeiro nesse pedacinho aqui, ó. Esse erro aqui, o erro linear, vai ser 1 sobre o Z. O que é o Z? O Z é esse valor que foi dado aqui, tá? Que é o tal do 10.000 aqui. Então, aqui vai ser 10.000. Isso aqui é um número, tá? 1 para 10.000. Mas eu vou fazer esse lado de cá primeiro para ficar bem fácil de ver. Então, por exemplo, aqui, como que eu acho esse Z desse outro lado? Bom, eu vou fazer a somatória do perímetro. Quanto é a somatória do perímetro? Ele já dá para mim aqui, ó, 1.467,434. Dividido por quê? Por erro x elevado ao quadrado. Então, eu vou colocar, deixa eu ver se consigo aproveitar esse quadrado, 0,085 elevado ao quadrado e o erro em y. Aqui, por mais que ele seja negativo, tá? Ele vai acabar ficando positivo, porque quando ele eleva ao quadrado, tá? Ele vai ficar o sinal sempre positivo, até para não dar uma raiz negativa ou coisa parecida, como seria esse caso. Então, aqui a gente pode usar já 0,094 elevado ao quadrado. Então, é só fazer isso aqui na nossa calculadora, tá? Então, vamos fazer aqui. Vou fazer a parte de baixo primeiro aqui da raiz para ficar mais fácil a gente fazer, tá? Então, vai ter o quê? 0,085 elevado ao quadrado, que vai dar isso aqui, tá? Esse número aqui, mais, vou pôr até entre parênteses aqui, 0,094 elevado ao quadrado. Fecha parênteses, igual. Então, isso é o valor que está dando aqui embaixo, tá? Da raiz. Agora, eu vou tirar a raiz disso. Então, a raiz da resposta. Raiz da resposta deu 0,01267, tá? Então, agora eu vou pegar esse número aqui, que vai ser o 1.467,434 dividido pelaquela minha resposta. E eu cheguei nisso aqui, ó, 11.000. Então, o meu Z é 11.579. Então, eu vou copiar isso aqui. O meu Z, nesse caso aqui, é 11.579. Deixa eu pegar aqui o 03. Nem precisaria, nem vou colocar, tá? Vou deixar aqui redondo. Então, esse é o meu Z. Então, o meu Z deu 11.000. Bom, então agora eu vou fazer essas duas contas aqui. Então, para saber quanto que eu poderia ter errado 1 para 1.000 e errei, nesse exemplo aqui, 1 para Z. 1 para 11.579, tá? Então,
por aqui a gente podia já olhar e já dizer se o meu erro está dentro da tolerância ou não. Mas vamos fazer a conta aqui, vamos ver se vamos chegar em algum lugar. Então, ó, 1 dividido por 10.000 vai dar esse valor aqui, que é... Opa! 0,0001, tá? Então, é isso que deu a minha conta, 0,0001. Vou até deixar anotadinho aqui. Isso aqui deu 0,001. Mais um zero, né? 3 zeros. Exatamente. Ok, e quanto que deu o meu segundo aqui? Deu 1 dividido por 11.579. Opa, acho que eu fiz errado. 1 dividido por 11.579. 579. Que é isso aqui, que vai dar isso aqui. 0,000086. Então, aqui eu tenho 4 zeros, tá? Então, isso aqui deu para mim 0,000086. E, né, pensando lá numa régua matemática, esse meu erro, ele é menor do que eu poderia errar, porque aqui tem 3 zeros, tá? Então, esse número aqui é menor. Como o meu erro, né, o que eu obtive lá em campo, tá? Pela minha tolerância, é menor que o que eu poderia, então, ok, tudo certo, tá? Eu tô dentro do erro que eu poderia estar. E se a gente pensar assim, né? Vamos pensar um pouco aqui no que eu tenho aqui, ó. O que ele está dizendo aqui para mim? Que lá em um perímetro de 1.400 metros, tá? Quanto que eu errei na hora de fechar a minha poligonal? Eu errei 8 centímetros, né? Eu errei 8 centímetros e aqui eu errei 9 centímetros. E pelo que está dizendo aqui, eu poderia ter errado justamente 10 centímetros. Então, eu estou dentro. Pode ver que esse erro, ele é pequeno, né? Se você pensar que, puxa vida, professor, mas então quer dizer que em 1.400 metros eu podia errar só 10 centímetros? Exatamente. Segundo esse exemplo, esse exercício Mas eu consegui, tá? Eu acertei aí por 8 centímetros em X e 9 centímetros em Y. Então, tudo certo, tudo dentro do que a gente precisava, tá bom? Próximo assunto que a gente tem que abordar é justamente essa correção do erro, tá? Então, quando a gente tiver um erro, a gente apurou que a gente tem um erro linear, a gente tem que corrigir ele para poder lançar as coordenadas. E para isso a gente vai usar essa formulinha aqui, tá? Que o erro vai ser a distância dividida pelo perímetro. Então, a gente vai diluir o erro ao longo das medidas. A gente não vai simplesmente, por exemplo, nesse caso ali dos 10 centímetros, né? Eu fiz tudo, chegou na última estação, deu 10 centímetros. Então, eu vou jogar todo esse erro na última estação? Não. Eu vou distribuir ela ao longo das outras estações. Professor, mas se eu fizer isso, não vai ficar mais errado? Não. Vai ficar mais errado você concentrar tudo num só, tá? Se você vir distribuindo esse erro da forma correta, né? A gente vai ver que esse erro vai dar praticamente zerar aí as coordenadas. Por quê? Porque como a gente viu aqui, ó, por exemplo, esse erro ele é positivo em X e negativo em Y. Então, ele vai se corrigindo, a gente vai distribuindo ele de uma forma que ele não fica concentrado numa estação só, tá? E é isso que nós vamos fazer aqui. E aí a gente vai ter a projeção, né, o valor aí compensado mesmo, que vai ser justamente o quê? A coordenada que a gente tinha e esse erro. Então, a gente vai ter a nova coordenada que vai estar com o erro embutido. Essa coordenada ela é precisa? Não, ela não é precisa. Ela tem um erro, mas esse erro está dentro do permitido. Então, só para deixar claro que a gente fala que em erro angular, erro linear, é um erro aceitável, um erro tolerável, tá? É isso que a gente tem aqui, certo? E o próximo slide aqui, a gente só faz meio que um passo a passo do que a gente vai estar fazendo, tá? Que é determinar as coordenadas da origem, a orientação da poligonal, o erro angular, depois o erro linear, calcular os azimuths, calcular as coordenadas, enfim, é um cálculo completo aí do que a gente precisa fazer, tá?
E aí a gente tem o nosso exercício. Então é isso aqui que a gente vai mexer hoje, tá? Isso que a gente vai trabalhar. Talvez a gente não conclua ele, mas pelo menos grande parte a gente começa a fazer hoje, certo? E aí na próxima aula a gente só fecha ele aí e deixa algumas considerações. Então eu já deixei ele meio pré-pronto aqui no Word, tá? Para ficar até um pouco maior para vocês poderem assistir depois. Ah, tá. Deixa eu só ler o exemplo primeiro, tá? Então, dada a planilha abaixo, utilizado no levantamento de uma poligonal. Então, na verdade, quando você fosse lá para o campo mesmo, o que a gente tem é esse primeiro pedaço aqui, tá? A gente tem exatamente isso aqui, que é o que a gente vai levantar. Na verdade, nem é tudo isso, a gente tem só os pontos que a gente precisa, os ângulos e as distâncias, e o azimuth inicial. O resto é tudo a gente que calcula, tá? Todas as outras informações. Determinar as coordenadas dos pontos que formam a mesma, dados a escala nossa, que é 1:300, e o erro angular do equipamento é 40 minutos. Então, está dizendo o quê? Que o equipamento que a gente está usando, ele tem um erro angular, tá? Intrínseco a ele mesmo, que é os 40 segundos. E agora vamos ver se essa poligonal aqui vai chegar em algum lugar. Essa não tem o desenho do croquis, mas se a gente olhar aqui, ó, dá para ter uma base assim, ó. Bom, o primeiro ângulo é 84 graus, o outro 89, 90, 90. Então, mais ou menos, a pessoa tentou levantar um quadrado, tá? Só que tá um pouquinho torto aquele primeiro ângulo lá. Então, ela tentou levantar um quadrado e dá para imaginar que esse quadrado tinha mais ou menos 8/11, tá? Mais ou menos foi essa a escala que ele tentou levantar ali. E é isso que a gente vai determinar exatamente aqui o que a gente vai, como que a gente vai fazer esse levantamento, tá? Então tá. Qual que seria a ideia aqui? A gente quer saber as coordenadas dos pontos, tá? Imagine que a gente está locando uma casa dentro de um terreno e essa casa vai ter 8/11, por exemplo, né? 8,70/11, como parece aqui pelas distâncias que é o que teria. Então, eu preciso locar exatamente esses pontos, tá? Dentro do meu terreno. Então, é isso que é o objetivo desse monte de conta que a gente vai fazer aqui, tá ok? Então, começando aqui pelos ângulos horizontais. Primeira coisa de tudo, na hora que a gente está fazendo uma poligonal, é justamente saber se essa somatória desses ângulos, tá? O quanto que vai dar essa somatória. Vamos lá. Vamos já de cara somar isso tudo aqui, tá? Então, 84 graus, 46 minutos, 50 segundos, mais 89 graus, 48 minutos, 30 segundos, mais 90 graus, 18 minutos e 30 segundos, mais 90 graus, 7 minutos e 20 segundos. Espero que eu não tenha errado nada. Vou até voltar aqui para o meu trabalho. Espero que dê certo. Vamos lá. Ixi, com certeza eu fiz algum valor errado aqui. Vou ter que olhar de novo. Eu acho que esse aqui não é 84. Será? Tão grande assim? Estou achando que está errado justamente aquele primeiro valor lá. Aqui não é 84, aqui é 89 pessoas. Perdão, eu comi bola aqui, 89, tá? Por isso que tá dando uma diferença tão grande assim. Tá, vamos de novo aqui, então. Vamos de novo aqui, que o professor errou aqui já no começo aqui. Vamos dizer que você já viu que deu errado e voltou lá e mediu e viu que era 89, que ele é próximo dos 90 graus, tá? Por isso que eu vi que tava meio errado isso aqui. Então, vamos de novo. 89, 46 e 50, mais 89 graus, 48 minutos e 30 segundos, tá? Mais 90 graus, 18 minutos e 30 segundos. Ixi, faltou um aqui. 90 graus, 18 minutos e 30 segundos. Mais 90 graus, 7 minutos e 20 segundos. Ok. Então, a nossa somatória aqui deu 360 graus, 1 minuto e 10 segundos. Então, eu vou anotar aqui, ó, somatório. Deu 360
graus, 1 minuto e 10 segundos, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso aqui, saber o nosso ângulo. Opa, escrevi errado aqui só, perdão, 60. Então, como dá para imaginar, né, como todos eles eram próximos a 90 graus, que essa era a ideia, né? Vamos pensar aí que a pessoa tentou fazer um quadrado, então ele teria que ter fechado, né, seu ângulo aí, aqui a gente imagina 360 graus, tem um pouquinho mais. E como que a gente saberia o quanto tinha que dar essa conta? É só a gente fazer isso aqui, ó, somatória dos ângulos, que é n menos 2 vezes 180. Tá, como é que eu vou fazer isso aqui? O que é o n? O n é o número de estações, tá? Então, o que vai ser isso aqui? Quantos pontos ou quantas estações eu tenho? Eu tenho 4, né? São 4 pontos, 4 estações. Então, 4 menos 2 vezes 180. Então, quanto que era para dar essa somatória? 2 vezes 180, que seria 360 graus. Beleza. E quanto que eu tenho? Ixi, eu tenho 360, 1 minuto e 10 segundos. Quer dizer o quê? Eu tenho mais. Eu errei para mais, tá? Então, o próximo passo, que é justamente o cálculo do erro angular, então esse erro angular vai ser o quê? Bom, meu erro angular vai ser 360 menos a somatória dos meus ângulos. Quanto que é? É o que eu acabei de calcular. 360 graus, 1 minuto e 10 segundos, tá? Então, tá bem claro aqui que o meu erro angular é quanto? É 1 minuto e 10 segundos, tá? Então, 0 graus. Vou botar aqui o 0 graus, tá? 0 graus. Beleza? Então, tá aqui. Então, o meu erro angular, eu comecei e terminei a minha poligonal e deu um erro de 1 grau, 1 minuto e 10 segundos, tá? Isso aqui foi exatamente o meu erro. Beleza. E agora, esse erro é aceitável ou não é aceitável? Vamos descobrir através daquelas formas que a gente calculou. Então, tá aqui, ó, a tolerância angular, tá? Então, a minha tolerância angular vai ser o quê? Vai ser... Deixa eu aqui para cá, aqui, beleza. Deixar ele mais todos aqui para o cantinho. Então, a minha tolerância angular é o P raiz de M. O que é esse P, professor? Bom, esse P tá aqui, ó. É o erro angular do equipamento, que nesse exemplo aqui era 40 segundos. Então, aqui eu vou ter 40. Vou fazer direto aqui mesmo. 40 segundos vezes a raiz de M. O que é esse M, professor? É o número de estações. Nesse caso aqui, é 4. Então, aqui, né, muito simples. O que eu vou ter? Eu vou ter que minha tolerância angular, tá? O meu TA vai ser 40 segundos vezes a raiz de 4. Raiz de 4, 2, né? Então, a gente vai ter 80 segundos. Ah, professor, mas não existe 80 segundos? Não mesmo, vamos converter. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 0 graus, 1 minuto e 20 segundos, tá? Cabeça, pelo amor de Deus, tá? 1 minuto e 20 segundos. Beleza. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, ó. Quanto eu poderia ter? Qual era a minha tolerância? A minha tolerância era 1 minuto e 20 segundos. Ok? E qual foi o meu erro? 1 minuto e 10. Tô dentro da tolerância? Tô. Show de bola. Se eu tô dentro da tolerância, beleza. Não preciso voltar lá a fazer tudo. Naquela primeira conta lá que o professor errou, lá que estava 84, tinha dado 5 graus, tá? Então, com certeza, estava errado. Então, nos 5 graus, o que teria que fazer? Voltar lá e medir a poligonal de novo, tá? Porque o erro estava muito grande. Se a minha tolerância podia ser 1 minuto, né? E 20 segundos, e estava 5 graus. Então, não tem nem cabimento, tá? Beleza, professor. Mas eu tenho um erro, né? Tem um erro, e o que eu vou fazer com esse erro angular? Eu vou distribuir ele ao longo da poligonal. Uma das formas seria mais ou menos assim. Bom, eu tenho esse erro, e eu poderia, se desse um número redondo, dividir por todos os meus pontos, né? Seria uma possibilidade, que é o que está aqui, ó, tá?
vou pôr aqui, ó, que o meu erro angular poderia ser o quê? O meu erro, aliás, a compensação angular, né? Compensação angular, ela seria o meu erro dividido pelo meu número de pontos. Nesse caso aqui, seria os meus 1 minuto e 20 segundos dividido por 4, tá? Que seria aí o meu número de pontos. Só que se eu fizer essa conta aqui, vai dar ruim, tá? Vou até tirar aqui, ó, 360 graus. Então, eu tenho... Ah, não, tá errado. Aqui é 1 minuto, é 0 graus, 1 minuto e 20 segundos, tá? Dividido por 4, ele vai dar... Perdão, pessoas, não é isso, é 0 graus, 1 minuto e 10 segundos, tá? É o que eu errei. Eu errei isso aqui, tá? Esse é o nosso erro. E isso aqui dividido por 4, ele daria 17,5 segundos. Então, poderia, se eu fosse bem chatão, fazer lá, aqui é 17 segundos, aqui é 17, aqui daí é 18. Posso, tá? Posso fazer? Posso. Aqui a gente não vai fazer, porque não tem essa necessidade, porque a gente está trabalhando aí com segundos, tá? Então, por exemplo, o que eu posso fazer? Ah, eu vou distribuir assim, ó. Aqui eu vou distribuir 20 segundos, aqui eu vou distribuir 20 segundos, aqui 20, e aqui deu quanto? Deu já 60, né? E eu tenho 70 segundos. Então, aqui eu distribuo 10 segundos, tá? Então, ó, 1 minuto e 10 segundos, certo? Distribui assim. Ah, professor, pode ser diferente? Pode. Posso colocar mais aqui onde a medida é maior? Pode. Pode fazer. Eu vou optar nesse exemplo aqui por fazer assim, tá? Ah, professor, mas eu sou muito caxias, eu quero pôr 17, 17, 18, 18. Pode? Pode. Fica aí de exercício pra vocês fazerem em casa, inclusive, tá? Pode fazer. Vocês vão ver que, na verdade, lá no final vai dar um número praticamente insignificante, tá bom? Continuando. Vamos para frente. Agora a gente tem o quê? Tem o tal do ângulo compensado, tá? O que é esse ângulo compensado? Bom, muito simples. Agora eu tenho que ver o quanto é o meu ângulo distribuindo esse erro aqui no meio do caminho, tá? E aí, como que eu vou saber quanto é esse ângulo? Muito simples, tá? Então, esse meu ângulo compensado, que eu vou pôr aqui, ó, eu errei quanto? Eu errei para mais ou eu errei para menos? Ah, eu errei para mais. Se eu errei para mais, eu tenho que tirar o meu erro. Senão eu coloco mais um erro. Entenderam? Então, repetindo. Tinha que dar 360. Deu mais de 360. Meu erro é acima. Então, eu desconto o meu erro. Então, meu ângulo compensado vai ser o quê? Vai ser o meu ângulo menos a minha compensação angular, tá? Então, por exemplo, nesse primeiro aqui, ó, eu vou ter quanto? Eu vou ter 89 graus, 46 minutos e 50 segundos. Faltou, claro, faltou um 8 lá no começo, né? 8, beleza? Menos 0 graus, 0 minutos e 20 segundos. Mas ficou no lugar errado. Vamos de novo, 89 graus, 46 minutos e 50 segundos, menos 0 graus, 0 minutos e 20 segundos. Então, vai dar 89, 45 e 30. Então, 89 graus, 46 minutos e 30 segundos. Claro que os outros eu vou fazer, né, na cabeça aqui, porque não precisa fazer nem isso, né, pessoas? Então, vamos lá. Quando que daria o próximo? Mesma coisa, é o meu ângulo menos a minha compensação angular. Então, tirei 20 aqui, então de 30 ficou 10. Quanto que vai dar esse aqui? Esse aqui vai dar 10 também. E esse aqui? Esse aqui, o meu último, vai dar 10 também. Então, tá aqui, ó. Então, meus ângulos compensados, que é o ângulo que eu vou partir, que eu vou usar, tá? Vai ser o quê? Vai ser o meu ângulo medido lá em campo, na poligonal, menos a minha compensação angular. Eu sempre esqueço que é o CA, compensação angular, certo? Vai ser isso aí. E agora? Bom, agora vamos fazer uma somatória aqui. Se a gente tiver certo, magicamente, isso aqui tem que dar perfeito agora.
89 graus, 46 minutos e 30 segundos. Mais 89 graus, 46 minutos, 48 minutos e 10 segundos, mais 90 minutos, 90 graus, 18 minutos e 10 segundos, mais 90 graus, 7 minutos e 10 segundos. Se a gente tiver certo, isso aqui magicamente tem que dar 360 graus. Claro. Por quê? Ué, porque a gente fez isso, tá? Como assim a gente fez, professor? A gente fez. A gente tinha uma diferença de 1 grau, de 1 minuto e 10 segundos e a gente tirou, a gente descontou, tá? Como a gente descontou, automaticamente, né? O que aconteceu? A gente deixou o ângulo redondinho, 360 graus, tá? Que era o que era para ter dado realmente, certo? Beleza. Próximo passo, e acho que daí a gente para aqui justamente pelo cálculo dos azimuts, tá? Então, como vai funcionar agora os azimuts? Bom, o azimute, o primeiro azimute, você tem que ter ele lá da obra, tá? Do campo, de onde for. Vai ser o quê? A medida do norte até a sua primeira linha, a sua primeira, né, reta, ou seja o que for. Então, isso a gente tem que ter da obra, tá? E nesse caso, o azimute deu quanto? 102 graus, 1 minuto e 13 segundos, tá? Vou botar um 0 aqui, fica meio padrão. Beleza, professor. Então, como que eu vou calcular o próximo azimute com base nesse azimute? Por essa fórmula aqui, ó. Bem facinha. O próximo azimute, que nesse caso aqui eu estou colocando como azimute 2, tá? Ele vai ser o quê? O ângulo, tá? Que vai ser o já compensado, que agora a gente só vai trabalhar com esse aqui a gente poderia até tirar ele, tá? Mais o azimute anterior, e aí eu vou ver o quanto que ele está dando. Se ele der mais que 180, eu tiro 180. Se ele der menos que 180, eu acrescento 180, tá? É isso que eu vou fazer aqui. Vamos fazer o primeiro aqui para ficar bem claro. Então, eu vou usar essa fórmula aqui e vou ter o seguinte, que o meu azimute 2, então, meu azimute 2 vai ser o meu ângulo, que é esse aqui, vou copiar ele aqui, então, meu ângulo, mais o azimute anterior. Qual que é o anterior? É esse aqui que eu peguei lá na obra, tá? No campo, né? É esse aqui. Deixa eu ficar certo, tá? E aí eu vou calcular para ver o que vai dar esse negócio aqui primeiro, tá? Então, vamos lá. Vamos ver quanto vai dar esse primeiro azimute aqui. Vai dar 89 graus, 46 minutos e 30 segundos, tá? Mais 102 graus, 1 minuto e 13 segundos. Deu 191. Então, como deu, vou até anotar esse número aqui, 191, 47, 43. Então, isso aqui é igual 191, 47 e 43. É isso? Isso mesmo. Como deu mais que 180, vou fazer o quê? Eu vou descontar 180, menos 180 graus. Então, esse azimute vai dar menos 180 graus. Vai dar 11 graus, 47 minutos e 43 segundos. Então, vai dar 11 graus, 47, é isso? Não, isso, 47 minutos e 43 segundos. Pronto. Esse é o meu azimute da onde? Da origem ao ponto 1, tá? Então, calculei aqui o primeiro azimute. E assim a gente vai calcular os próximos. Inclusive, a gente vai calcular os próximos, tá? Então, vamos lá. Próximo azimute. Então, meu azimute 3 vai ser o quê? Vai ser o meu ângulo, primeiro. Deixa eu pegar aqui. Ser o meu ângulo. Então, esse ângulo aqui, que tá? Que é do ponto 2. Mais
o meu azimuth, tá? O meu azimuth anterior, que é esse aqui. Então, mais esse azimuth aqui. Quanto que vai dar isso? Vamos ver. 89 graus, 48 minutos e 10 segundos. Mais 11 graus, 47 minutos e 43 segundos. Que deu 101, 35, 53. 101, 35 e 53. Tá? Então, isso aqui deu mais ou menos 180? Deu menos 180. Se deu menos 180, o que eu vou fazer? Eu vou somar mais 180 graus, tá? Então, esse ângulo aqui, mais 180 graus. Vai dar 281, 35, 53. 281 graus, 35 minutos e 53 segundos, certo? Certinho. É isso aí. Então, eu vou pegar esse aqui e vou colocar aqui em cima, tá? Certo? E assim, pessoas, sucessivamente, tá? E nós vamos fechar por aqui mesmo. Então, o azimuth 4 vai ser o quê? Bom, o azimuth 4 é o ângulo, que está aqui, mais o azimuth anterior, que a gente acabou de calcular aqui. Mais esse rapaz aqui. Isso aqui vai dar o quê? Vamos lá. Vai dar 90 graus, 18 minutos, 10 segundos, mais 281 graus, 35 minutos e 53 segundos. Deu 371, vamos lá. 371 graus, 54 minutos e 3 segundos. Bom, deu bem mais de 180, então nós vamos fazer o quê? Descontar 180. Então, menos 180, graus. Então, isso menos 180 graus vai dar 191 graus, 54 minutos e 3 segundos. Então, vai dar 191, 54 minutos e 3 segundos. Nós vamos pegar esse aqui e vamos pôr aqui. Certo? Beleza. Próximo. Próximo é o azimuth, que vai ligar o 4, na verdade, no OPP. Opa, mas na verdade aqui está errado. Aqui não é o 2, aqui tá, todos estão um a mais. Aqui é o 1, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, e agora a gente vai fazer o 4. Esse aqui é o azimuth da origem, tá? Do OPP, certo? Então, estava só errada a nomenclatura ali, tá? Então, aqui é o azimuth 1, aqui é o azimuth da origem, OPP, tá? Então, tá, vamos lá, azimuth 4. Azimuth 4 vai ser o quê? O meu ângulo corrigido, ou compensado, mais o azimuth anterior, que é esse aqui. Opa, não está errado, é aqui. E vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Isso aqui vai dar 90 graus, 7 minutos e 10 segundos, mais 191 graus, 54 minutos e 3 segundos. Deu 282, 13. 282, né? 13. 2 mesmo? 282, 13. Tá. Deu muito mais de 180, então nós vamos agora tirar 180. Então, tirando 180 graus, a gente vai obter... Opa, esqueci do grau. Tá vendo o erro aqui, ó? Já na hora deu problema. Então, é 282 graus, 1 minuto e 13 segundos. Menos 180 graus. 102, 1 e 13. Então, deu 102 graus, 1 minuto e 13 segundos.
E aí, você fica muito feliz e contente porque você viu isso aqui, ó. E o azimuth final deu o azimuth da origem. E tem que dar, né? Tem que ser o mesmo. Então, se bateu certinho até o segundo, joia, tranquilo, tá? Pode ir tranquilo para casa que aqui o seu serviço já acabou, tá? Então, cálculo dos ângulos, tudo certinho, tá? A gente conseguiu calcular e já fez tudo certo. Então, a gente fez o quê? Dos ângulos horizontais, a gente calculou o erro, tá? O erro angular, distribuiu o erro angular entre os ângulos e calculou os azimuths com base nesses ângulos, tá? Então, praticamente a parte dos ângulos a gente já fechou nessa aula aqui. Na próxima aula, a gente vai mexer agora com os erros lineares, tá? Então, a gente vai medir com as medidas de comprimento. Então, partindo desses azimuths e dessas distâncias, a gente vai calcular as projeções. Ok, pessoas? Então, agradeço. Na verdade, por hoje, então, a gente fecha essa aula aqui. Na próxima aula, a gente continua fazendo essas projeções diretas, compensadas e determinar, por último, aí as coordenadas x e y. Tá ok? A todos aí, muito obrigado e nos vemos novamente aí sexta-feira que vem, às 6:30 da tarde. Obrigado, até a próxima.